Olá para todos. Qual é a maneira correta de expulsar demônios? Você já deve ter visto por aí, seja ao vivo ou pela internet, show com demônios e show de demônios, fazendo espetáculo dentro da igreja. Certa vez eu estava em uma igreja, há anos atrás, e caiu uma mulher endemoniada. Cerca de uns 20 anos atrás, por aí, mais ou menos, ou mais até. Então o demônio começou a falar na boca daquela mulher. Eu não gosto dessa igreja. Essa igreja tem muito poder. E as pessoas vibravam, aplaudiam. O demônio falava, eu não gosto dessa igreja, que ela tem muito poder. E as pessoas vibravam. As pessoas aplaudiam e ficavam eufóricas com a falação do demônio, exaltando a igreja e exaltando o pastor. Realmente, aquilo era verdade, era aquilo mesmo. Mas o demônio tirou proveito disso para fazer com que o pastor se exaltasse e a igreja também. Bem diferente de Paulo. Veja lá em Atos, capítulo 16, verso 16 ao 18, onde diz que tinha uma moça que tinha um espírito adivinhador, e toda vez que eles passavam, aquela moça dizia: estes homens que vos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. E Paulo se perturbou com aquilo e expulsou o demônio daquela moça. Paulo tinha discernimento. E eles lá daquela igreja lá, que eu fui, não tinham discernimento. Paulo não aceitou o elogio do demônio e eles aceitaram. Caíram na enganação do demônio. Expulsar demônio é bíblico. Jesus disse em Marcos 16, 17, em meu nome expulsarão demônios. Jesus, os discípulos e os apóstolos, por onde passavam, curavam e expulsavam demônios. Jesus, quando instruiu os seus discípulos, em Mateus capítulo 10, ele deu poder a eles para curar os doentes e expulsar demônios. O evangelho deve ser seguido de sinais conforme era no tempo dos apóstolos. Dizer em um púlpito que Jesus cura e liberta, mas na prática isso não acontece, então é algo incompleto, está faltando alguma coisa. Uma mulher certa vez me disse que não gosta de igreja que expulsa demônios. Então eu falei, tem algo de errado em sua igreja. É falta de oração e consagração a esta finalidade, para que Deus liberte as pessoas. Claro que tem que ter equilíbrio e expulsar de forma correta, né? Não fazer espetáculo, né? Como muitos fazem por aí. Os discípulos, em certa ocasião, não puderam expulsar um demônio. Então Jesus disse que existem castas de demônios que só saem com oração e jejum. Então isso mostra que tem que ser com oração, consagração. Certa vez eu estava em uma igreja e um homem lá, um presbítero, não conseguiu expulsar um demônio da mulher. Não conseguiu, o demônio não saía. E então o pastor, que é o dirigente da igreja, colocou a mão na cabeça da mulher e o demônio saiu na hora. Isso indica que faltou consagração e oração por parte daquela pessoa, que não conseguiu expulsar o demônio. E também o demônio deve ser expulso em nome de Jesus. Paulo, quando expulsou o demônio da moça, ele disse: em nome de Jesus Cristo te mando que saia dela. Jesus disse: em meu nome expulsarão demônios. Quando ele instruiu os discípulos, ele deu poder a ele para expulsarem demônios. Quando o arcanjo Miguel contendia com Satanás a respeito do corpo de Moisés, ele disse para Satanás: Deus te repreenda, em nome de Deus. Note que ele usou uma força maior para expulsar o diabo.
Jesus não usava uma força maior quando expulsava demônios. Quando Jesus foi tentado pelo diabo, Jesus disse: vai-te, Satanás. Isso indica que Jesus não é Miguel, como alguns pensam. Veja que Miguel invocou uma força maior que ele, para expulsar o diabo. Se Miguel fosse Jesus, não faria isso. Em Apocalipse 12:11, lá diz que Miguel e seus anjos venceram Satanás pelo poder do sangue de Jesus, sangue do Cordeiro. Veja que citou duas pessoas diferentes. Miguel venceu pelo sangue de Jesus e não pelo sangue dele mesmo. Jesus não é Miguel, como alguns pensam. Mas vamos lá, porque essas passagens provam muito bem. Então, continuando, expulsar demônios não significa que o tal pastor, bispo, apóstolo ou pregador esteja em comunhão com Deus, ou seja, um homem de Deus. Fique sabendo que para cumprimento de seus propósitos, Deus pode usar um crente que não tem uma plena comunhão com Ele, e até mesmo um falso profeta. Em Números 24, verso 2, lá diz que o Espírito de Deus veio sobre Balaão e ele lançou uma profecia. Balaão era um falso profeta. Ele se tornou um falso profeta. E já estava caído há muito tempo. O Espírito de Deus veio sobre Balaão, não confirmando ele como profeta, mas apenas para cumprimento de seus propósitos. O que determina se uma pessoa é de Deus ou não é a sua comunhão com Deus, e não sinais. O que determina se uma igreja é de Deus ou não são os seus ensinos, se estão em conformidade com a Bíblia, e não sinais como milagres, expulsão de demônios e manifestações espirituais, como vemos por aí. O que determina se tais sinais venham de Deus ou não é ver se está em conformidade com a Bíblia, e não a santidade do profeta ou os ensinos da igreja. Por isso Jesus disse em Mateus 7:21, eu vou ler: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios? Não fizemos muitas maravilhas? Então eu direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos, vós de mim, vós que praticais a iniquidade. Veja que muitos que expulsam demônios serão condenados ao inferno. Uma igreja só é de Deus se seus ensinos estiverem em conformidade com a Bíblia. Ainda que realize sinais, mas se seus ensinos não estiverem em conformidade com a Bíblia, essa igreja não é de Deus. Uma pessoa só é de Deus se ela tiver comunhão com Deus, ainda que ela faça sinais, como vemos por aí. Mas se não tiver comunhão com Deus, essa pessoa não é de Deus e não é salva. Por isso, nunca tente identificar uma igreja como sendo de Deus somente pelos sinais, pelos milagres, porque expulsa demônios, e por manifestações. Nunca tente identificar uma pessoa sendo de Deus simplesmente porque ela faz sinais. Então fica claro, expulsar demônios existe e é bíblico, mas não significa que tal igreja que expulsa ou a tal pessoa que expulsa seja de Deus somente por este fato. Guarde isso na cabeça, principalmente o final do vídeo que eu expliquei, como identificar se é de Deus ou não.
É bem importante isso. Muitas pessoas se confundem através disso. Então, obrigado a todos. Clique em gostei para divulgar o vídeo. Então, até lá, então.